Olá, blá blá amigos, aqui como sempre tem muito blá 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 e pouco mimimi. Hoje eu trouxe meu amigo Gabriel, né, um xará meu, mas eu vou chamar ele de Biel e ele quer me chamar de Gabi também, então hoje o negócio tá íntimo, tá até perigoso aqui, tô meio sozinho em casa. A gente nessa namoradeira. Dizem que tá cheio de gente que se apaixona pelo terapeuta, né? Ele é psicólogo, tá fazendo doutorado na área de psicologia também, né? Ou não? Na verdade é em ciências sociais. Em ciências sociais, então pode acabar de um jeito inesperado isso daqui. Espero que não, né? Acho que estão muito velho para começar a mudar aí de gostos. Mas eu queria que você falasse aí sobre um pouco, começando como os psicólogos falam, fala da sua infância. Fale mais sobre isso. É bom que rende bastante sessão, né? Não, mas você tá indo muito rápido, você já tá nos 2 meses. Volta. O problema talvez começou antes. Me fale mais sobre o parto, né? Então, mas tipo, por que você escolheu a psicologia, né? Você falou que tinha um professor que chamava Daniel, que você estudou com ele, certo? Sim. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, queria agradecer ao Gabi. É uma honra e uma alegria poder estar aqui participando desse canal. Enfim, espero que seja aí o primeiro de muitos. Sim, vai ser. Bom, sim, você perguntou do meu interesse por psicologia, acho que certamente foi nessa época aí de ensino médio. Sim. Eu tive uma aula com um professor que ele era psicólogo e também estava terminando de se formar em filosofia, então ele estava também de uma maneira próxima, mas estava migrando de área e tudo mais. E ele propôs uma disciplina que abrangia um pouco de psicanálise, um pouco de filosofia, de sociologia, e isso para mim foi uma coisa muito nova, assim, deu um nó na cabeça que eu adorei. Falei, nossa, eu quero seguir por aí, mais ou menos, assim, aí pedi para ele, assim, as dicas do que poderia ser feito. Mas isso teve a ver, de alguma maneira, com algum problema que você tinha, porque é meio estereótipo, né? Eu já vi isso acontecer ao vivo, a pessoa tem um monte de problema e fala, vou fazer psicologia para tentar resolver meus problemas. Você tinha alguma coisa assim ou foi um interesse intelectual mesmo? Eu acho que foi mais interesse intelectual mesmo, assim, mas esse estereótipo ele se confirma, não é vazio. Tem muita gente que entra na psicologia achando que vai resolver alguma coisa quando na verdade não, né? Só piora. Então... Às vezes você vai lá, né? Tem campus universitário que tem um departamento de psicologia, você olha de longe e fala, puta, será que eu vou me tratar com essa... Será que eu entro ou não? Será que realmente se eu resolver todos os meus problemas eu vou ficar daquele jeito? O produto final é esse, né? Eu vou resolver só uma parte, então. Existe isso, né? Eu acho uma pena porque existe essa ideia de que a psicologia resolva as coisas, né? Quando na verdade acho que é mais um desespero humano contemporâneo, né? De que algo resolva do que a própria psicologia resolver. Já me falaram que, não sei se você concorda com essa ideia, que a psicologia ela não resolve nada, basicamente. Nada eu acho que sempre é muito forte, mas o objetivo não é resolver, mas fazer com que você lide melhor com os problemas que você tem. Ou não encare mais como problemas. Sim, eu acho que, grosso modo, dá pra gente definir dessa forma, até porque também tem uma coisa que é importante dizer, não sei o quanto vale a pena entrar nisso, mas também não dá pra deixar de falar, que é quase uma convenção quando a gente diz psicologia, né? Porque dentro da psicologia tem as linhas e... Várias linhas. Muitas vezes elas não se conversam, assim, né? Até mais do que isso. Muitas vezes elas se odeiam. Existe um ódio interno ali. De repente, você pode começar a vender... Por ela mesma. Pros grandes pensadores.
Ô Jung, eu acho que sua vida melhoraria se tivesse uma relação melhor com Freud. Esse exemplo é perfeito, porque a psicologia junguiana saiu de uma briga dos dois, né? Sim, que é sim. famosíssima. Sim, então esse é o melhor exemplo. E dizem que, assim, na verdade, os bastidores dizem que o Jung ficou mais bem resolvido que o Freud nessa história, né? Não sabia. O Freud, ele não comentou mais, aí ele pedia para colegas comentarem os textos do Jung, e aí Sério? criticavam e tudo mais, aí todo mundo falava, nossa, isso tem cara do Freud, mas enfim, não existe nenhuma confirmação de que era o Freud, mas tudo indica que era ele, né? Mas é isso, o Jung falava com muito mais ternura da psicanálise do que o Freud da psicologia analítica. Eu tenho uns desafetos na universidade, mas eles não escrevem nada, então não tem problema. Desafetos mudos, né? Silenciosos. Mal falam, mais balbuciam. Que bom, que continue assim, né? Agora eu não sei se eu que sou um ser elevado ou eu não preciso lidar com esse trauma. Total. Eu acho que aproveita desse momento, desfrute, né? Se eles sempre continuarem balbuciando, tá ótimo. O problema é o dia que eles começarem a falar. É verdade, pode sair umas coisas que nem no banheiro você vê. Exatamente. Mas enfim. Mas você tem essa experiência, né, clínica, né, de terapêutica, né? E eu sei que você também tem uma experiência acadêmica. E uma experiência também com populações muito diversas, imagino. Eu não sei exatamente quem são os seus clientes, vamos dizer assim. Se alguma coisa te ofender, falar cliente. Não é cliente. Fica tranquilo. Eu troco meu trabalho por amor. Cliente é uma coisa mercantilista. Pode falar que não tem problema, muda as palavras. A gente sempre se sente um pouco ignorante, né, quando tá falando com gente de outras áreas, mas então eu te dou essa liberdade também de me corrigir se eu estiver falando coisas erradas. Mas imagino que sejam populações bem diferentes, certo? Sim. Então, eu não quero que você revele seus clientes e mostre a foto deles aqui. No Instagram, né? No Instagram. Mas, assim, em linhas gerais, me conta um pouco como que são as características e os problemas das pessoas que você encontra no seu trabalho acadêmico e um pouco no seu trabalho de clínico, né? Tá. Assim, daria para fazer uma divisão simples e didática, que seria quem eu trabalho academicamente são as pessoas que não chegam no consultório ou nenhum equipamento de saúde. E quem são essas pessoas? E essas pessoas são as pessoas que estão em sofrimento em situação de rua ou numa situação de vulnerabilidade muito grande. Sim. Que não dão conta de ir, então, inclusive, tem até equipamentos públicos que trabalham exatamente dessa forma, de ir até as pessoas, né? Então, por exemplo, o consultório na rua, que aqui, inclusive, tem, passa um aqui, sim. Que é exatamente isso, né? Sim. Do serviço, acessar essas pessoas que não vêm ao serviço, e aí elas não vão também por uma série de motivos, né? Não simplesmente por, sei lá, qualquer infantilidade, digamos assim. Já Mas que tem um tá serviço público para essas pessoas? Por exemplo, a prefeitura, o Estado disponibiliza algum tipo de Tem vários. Tem não só a saúde é que mais tem, né? Serviços e equipamentos. Então, a saúde tem o consultório na rua, que é uma equipe multidisciplinar que é itinerante, e ela circula dentro dos territórios próprios da saúde. Então tem o consultório na rua, que é o que passa aqui, por exemplo. É um desses. Mas acaba tendo, por exemplo, uma coisa que, pelo menos é uma ideia minha, né? Quando eu estava fazendo terapia, eu preciso voltar, mas eu gosto de fazer. Que aquela constância
fazia parte do processo. Então a terapeuta sabia do meu problema, daí eu chegava na outra semana, continuava destrinchando ou ia para outra questão, né? Esse itinerante, você consegue falar com a mesma pessoa numa constância, ou um dia ele fala com o Biel e outro dia ele fala com o João, por exemplo? Existem as duas coisas. As Tem duas gente coisas. que, por uma questão de afinidade, por uma questão de N fatores, prefere falar com um determinado profissional. Então, por exemplo, eu quero falar com o Gabi, já comecei contando a minha história para você, tem episódios que são difíceis de falar, então eu vou manter com aquela pessoa. Outras pessoas não, elas falam numa boa para outro profissional, não se sentem apegadas a isso. Então, assim, as duas coisas acontecem. Sim. Até porque também essa população circula de uma maneira quase que específica e estratégica, assim, tá? Então, às vezes, você encontra a mesma pessoa em diversos pontos. Então, a equipe que sai... Então, o fulano que está atrás da banca de jornal aqui no metrô da Santa Cecília, às vezes ele está ali no lugar determinado embaixo do meu cão, por exemplo. Sim. Então, se a pessoa não está ali, ele vai para um outro. Então, a equipe sabe como acessar essas pessoas. Então, é isso. Às vezes, a mesma pessoa muda ou também muda a equipe. Mas qual que, se pudesse sintetizar, qual que é o principal problema dessas pessoas? O que elas falam para você que eu diria é recorrente? Ou se não for uma questão só, pode falar mais de uma. Tem alguma coisa assim? Porque eu vou te falar os meus estereótipos. Quando eu penso em população de rua do centro, eu penso em drogas, uso de drogas, né? Eu até brincando, eu falava, aqui na Santa Cecília tem 2 grupos, né? Tem o grupo dos bêbados e o grupo dos usuários de crack. Geralmente, quando eu falo com a minha esposa, não falo tão bonito assim, né? Sim, tem os craqueiros e tem os bêbados. Sim. Né? E eu falava meio brincando, mas era verdade, porque de longe eu meio que percebo, assim, pelo físico, quando a pessoa tem problema com álcool e quando a pessoa tem problema com crack. Geralmente o álcool é o cara mais inchado. Exato. Pé, né? Pé, exato. E eu depois eu descobri também que eles têm um preconceito entre eles. Essa diferenciação ela é muito viva. Seja dentro do serviço, seja na rua, ou entre eles de uma forma espontânea. Sim. Né? Então, mas essa separação, essa segregação, inclusive. Sim. Uma vez um morador de rua, se você quiser atender, não, gente. Pode ir. Uma vez um morador de rua foi brincar com a minha cachorra, né? Daí minha esposa começou a conversar com ele. Daí ela falou, mas por que você tá na rua? Você usa crack? Daí ele falou, você tá louca? eu só bebo, eu não sou esses caveirinhos. Mas exatamente. Né? Eu não sou nóia. Sim. Dizem os usuários de álcool, né? É como se fosse um nível hierárquico mais alto entre eles, assim, ou você vê o craqueiro falando. É isso, mas eu diria o contrário. Eu acho que existe essa diferenciação que é quase que você falou, uma hierarquia acima. Eu diria que eles colocam o usuário de crack em uma hierarquia abaixo. Sim. Mas então não é que eles assim, claro, eles estão acima. Sim. Né? Mas não é que eles estão acima num movimento de... Não é que eles estão melhores, eles estão menos piores, né? Porque tem a ideia de que o nóia, o usuário de crack, ele tá ali no fundo do poço. Sim. Né? Então, ele simboliza o fundo do poço, ele simboliza ali o pior estado que uma pessoa podia chegar. Então, os alcoolistas, eles falam assim, bom, eu não sou nóia. Né? Então, eles falam, eu não sou nóia no sentido, eu não estou tão degradado, eu não estou nesse fundo do poço que outros estão. Sim. Então, é uma coisa que seria... Não sei nem como dizer direito, mas é isso, é uma hierarquia como se fosse uma pirâmide inversa, assim, sabe? Não, o ser humano, eu acho que tem necessidade de uma certa hierarquia, né? Assim, até, não sei o quanto consciente, eu acho que obviamente, se você estuda e você decide, você lê uns textos lá e decide que não tem hierarquia, talvez você tente afastar isso de você, mas é muito difícil.
Uma vez eu tinha uma geladeira aqui que deu problema, né? Daí eu fui no Bom Prato, e eu falei, ó, tem algum carroceiro aí? Quem for lá em casa buscar minha geladeira, ganha a geladeira de graça. Daí o cara veio aqui, né? Eu ainda dei dinheiro pra ele, né? Acho que foi um ótimo negócio pra ele, assim. Porque eu dei a geladeira e dei mais uma grana aí pelo transporte. E eu lembro claramente, durante o percurso, ele fez questão de falar que não era morador de rua. Tipo, eu não perguntei nada, sabe? Ele falou, não, eu trabalho, eu tenho minha casa, eu não moro na rua, não. Eu não sou isso que você tá pensando que eu sou. Mas eu não, tipo, eu nem tava pensando nada, eu tava pensando como ele ia tirar a geladeira da minha casa, entende? Exato. Então daí você vai vendo essas nuances, né? Porque às vezes a gente que é de classe média, às vezes olha, vamos dizer, para baixo, né? Eu acho que a classe média, em geral, se pensa um pouco superior a essas populações, muitas vezes. Não deveria ser assim, mas eu acho que muitas vezes é. Então, daí a gente tende a ver ali como todo mundo mais ou menos igual, né? Pouca diferenciação. Daí você vai adentrando, você vai vendo que eles mesmos estão criando grupos, né? Sim. É muito interessante isso, porque eles criam grupos, eles criam com regimentos internos distintos e diversas maneiras de funcionamento também, diferentes, inclusive de proteção, né? Também a ideia do grupo é uma ideia de proteção, né? Então, assim, se a gente pensar até de uma maneira macro, o centro aglutina essas pessoas também por conta disso, né? Também por proteção, cidade, né? Exatamente. Também por proteção. Né? Então isso é um outro fator que é importante no caso de São Paulo. Agora, no mestrado, eu estudei o centro, com criança em situação de rua, e agora no doutorado eu fui para a periferia. Né? Então, justamente... Da periferia, que lugar? Periferia daqui de São Paulo, eu estou estudando a região do Grajaú, no extremo sul de São Paulo. E você vai lá constantemente? E depois a gente vai falar a parte mais chique, né, também, que você vai estudar a periferia da França, né? Os usuários de crack lá na França. E tem muito usuário de crack? De droga. Tem Cracolândia na França? Tem Cracolândia na França. Onde que é? Porta da Chapelle. Porta da Chapelle? Sério? O 19º. Porque eu sei que em Los Angeles tem uma Cracolândia que dizem que é até mais complicada que aqui. Famosa. Skid Row. Até achava que aquela banda Skid Row era por causa daquele... mas depois eu descobri que eu acho que não era. Mas esse seria o maior problema dos usuários não, da população de rua, o uso de droga? Eu acho que assim, o uso de droga acaba sendo uma consequência. Uma consequência. Inclusive as pesquisas mostram isso, assim, né? Que é uma questão... A primeira questão é uma questão de emprego. Então, emprego? Assim, o que leva à miséria... Então você acha que se tivesse emprego ia reduzir brutalmente? Eu estou mostrando o resultado assim, falando o resultado de pesquisa que tem do governo. Assim, do governo, então, tá. As pessoas falam que é isso, é uma questão que é de miséria. Sim. Então a primeira questão é miséria, depois a questão de conflito familiar e depois droga. Sim. Isso teoricamente tem mudado. Não sei o quanto que daria para a gente pensar nessa mudança ao longo do tempo, pensando no recorte de 14, 15 anos para cá, que é também quando essas pesquisas elas conseguem ter uma abrangência um pouco maior, ou nível nacional, ou uma profundidade maior. Mas como são feitas as pesquisas? Basicamente pergunta para o morador de rua como que era a família dele. Um questionário, geralmente entrevista semi-aberta, né? E aí vai perguntando para a pessoa o que levou, como é que não levou, como é que tá, como é que não tá. Agora também eles usam bastante o cadastro único da assistência social para poder ter acesso. Melhor, então eles fazem isso com os números, mas também o problema é que esses números nem sempre estão atualizados conforme a vida da pessoa naquele momento. Sim. Né? Mas de fato esse é um grande problema da população em situação de rua, porque é um número que sempre flutua, porque essas pessoas sempre estão numa condição... Então assim, o que caracteriza a situação de rua? Às vezes a pessoa está na rua hoje, amanhã ela está num albergue, aí ela saiu da situação de rua.
ou não? É uma questão, né? Principalmente metodológica. Se ela for morar no albergue de vez, acho que sim. Não. Tudo bem, se ela for Albergue morar num não é albergue rua. de... Exato, Tipo, por definição. é um equipamento público. Exato, agora e se ela tem pernoite? Né? Não, mas eu moro em casa e trabalho na rua, eu tenho uma casa. Não, sim, mas é que aí tem ou vaga fixa ou uma vaga que é dada de pernoite. Então essa vaga são duas vagas. Uma Pode que é ser sua, que ele não encontre você tem uma a vaga. carteirinha sua, exato, ele vai para uma fila. Então ele pode, tem algumas vagas que eles conseguem de maneira esporádica, quase Então, que a sorte, assim, sabe? Eu já falei com um morador de rua. Ô, bicho, É porque desculpa, vou ter que parar só porque eu vou ter que... Vai ter que zapar, né? Não, legal, cara. Mas eu acho que já dá pra fazer alguma coisa. Você quer marcar outro dia? Já pode marcar. Eu pedi pra Ver caralho. o resultado aí. Não, vamos marcar. Edita, vê o que dá pra aproveitar. Sim. E Sim. aí Deve ter quanto tempo de... Opa, teve bastante, cara.